Vamos continuar com essa energia, essa alegria, a gritar Portugal! Portugal! Portugal, presente, segura, presidente! Peço o vosso aplauso para o próximo Presidente da República, António José Seguro! O futuro é seguro, com o voto no seguro. Portugal! Santarém, sejam todos muito bem-vindos. Acreditamos no futuro de Portugal, num país que cuida das pessoas, que une gerações e territórios e que prepara o amanhã com responsabilidade, conhecimento e justiça. Esta é uma candidatura de esperança ativa, uma candidatura que acredita que o futuro não se espera, constrói-se.
Somos a candidatura do equilíbrio, da estabilidade democrática com exigência de respostas. Para abrir esta sessão, alguém comprometida com o melhor das nossas terras e com a produção nacional. Convido a usar da palavra a mandatária distrital da candidatura, Maria Alexandra Vicente. Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, boa noite a todos. É com enorme alegria que vejo esta sala cheia, esta juventude entusiasmada, e estarmos aqui hoje reunidos na Casa do Campino tem um significado muito especial. Este é um lugar que fala de quem somos, de agricultura, de pecuária, de floresta, de trabalho duro e silencioso, de respeito pela terra e por quem dela vive. É um espaço que nos lembra uma verdade essencial. Tudo o que tem valor, uma vinha, um rebanho, uma floresta, uma comunidade, constrói-se com tempo, com cuidado e com compromisso. Eu venho do mundo onde essa verdade não é um slogan, é uma prática diária. Sou enóloga e há mais de 20 anos que vivo e trabalho no distrito de Santarém, ligada às vinhas, à terra, às pessoas que tratam dos campos, que cuidam dos animais, que mantêm vivo um território. Acompanhei vindimas generosas e vindimas duras, anos em que a vinha dá tudo e anos em que a seca, a geada ou a doença nos obrigam a escolher, a cortar, a resistir. Vivi por dentro aquilo que muita gente vê apenas de fora. O lado bonito do vinho, no copo, sim, sem dúvida, mas também a exigência, a incerteza e a enorme responsabilidade que começam muito antes, no solo, na vinha, no trabalho humano. E por isso vos quero falar de forma simples e muito pessoal. Eu nunca me imaginei num contexto como este em que me encontro hoje. Nunca me envolvi em política. Talvez por isso este momento tenha um significado ainda mais especial para mim, porque não estou aqui por hábito nem por carreira, estou aqui porque senti que deveria estar. Na agricultura aprendemos cedo uma coisa fundamental: a pressa é má conselheira. Ou respeitamos os ciclos, ou mais tarde ou mais cedo, a natureza lembra-nos quem manda. Uma vinha não se constrói em meses, uma floresta não cresce num mandato, um território não se cuida com decisões apressadas. Tudo o que é vivo precisa de tempo, de continuidade, de atenção diária. A terra ensina-nos resiliência. Não a resiliência bonita das palavras, mas a verdadeira. A de voltar ao campo depois da geada, a de recomeçar depois do granizo, a de aceitar um ano seco e ainda assim fazer o melhor possível com o que há. Ensina-nos humildade, a falhar, a corrigir, a melhorar. E ensina-nos também serenidade. Não é passividade, é firmeza, tranquila. É saber que há decisões que se tomam sem espetáculo e resultados que só chegam com tempo. Como um bom vinho que precisa de repousar antes de ser partilhado. Digo isto porque, olhando para o país, sinto que nos falta um pouco desta sabedoria da terra. Andamos todos mais impacientes, mais cansados, mais desconfiados. Há muita gente que sente que a política está longe. E eu compreendo, porque também já senti isso, diria até que ainda sinto. A minha vida sempre foi outra. Vinhas, adegas, equipas, colheitas, viajar pelo mundo a promover os nossos vinhos, os vinhos portugueses e os vinhos do Tejo. E foi nesse mundo, o mundo do terreno, que conheci António José Seguro. Conheci-o de forma simples, ligada à terra. Veio visitar o projeto desenvolvido na Odd Winery, um projeto de agricultura biológica e regenerativa, aqui no distrito de Santarém, que nasceu de uma convicção clara. É possível produzir bem, sem esgotar os solos, sem destruir a biodiversidade, sem tratar a água, a floresta e os animais como recursos descartáveis. Mas não veio apenas como visitante.
Veio como alguém que conhece o que é estar no terreno, conhece as nossas dores. Porque António José Seguro não fala de agricultura apenas de fora, é produtor de vinhos, tem vinha, acompanha o trabalho ao longo do ano, conhece as decisões difíceis, os custos, os riscos e a dependência do clima. Está também ligado ao turismo rural. A ideia de que o mundo rural não é passado, é futuro. É economia, é identidade, é a valorização do território e das pessoas que o mantêm vivo. Veio genuinamente para ouvir. Isso hoje é mais raro do que parece. Chegou com curiosidade, com respeito por quem faz, por quem cuida do território todos os dias. Falámos da lesíria, do Tejo, dos solos, da água. Falámos de pragas, tratamentos, escolhas difíceis, custos reais. E falámos de vinha, claro, de vinho, da sua intenção de transformar as suas próprias vinhas em vinhas biológicas e sustentáveis. Falámos também de floresta, equilíbrio e responsabilidade intergeracional. Falámos de agricultura e, acima de tudo, de futuro. Desse encontro, algo me marcou. Além de alguém muito carismático e empático, conheci uma pessoa de rara educação e cultura, com visão empresarial e um sentido estratégico para o futuro. Mais tarde, fez-me um convite totalmente inesperado: participar, envolver-me, dar voz ao nosso setor. Senti-me, obviamente, muito honrada com este convite, o que me levou a sair da minha zona de conforto. Como é natural, amigos, família perguntaram-me: mas porquê agora? Sem nunca me envolver na vida política nesta altura. A minha resposta é muito simples: porque há pessoas que não nos pedem para acreditar nelas. Mostram-nos com consistência e coerência que vale a pena acreditar. Eu senti isso, senti proximidade, senti palavra, senti compromisso. Confiança constrói-se como se constrói uma boa vinha, com tempo, com presença, com verdade, com capacidade de escutar e coragem para decidir. E com algo que no mundo rural vale mais que 1000 promessas, a palavra dada. Aqui em Santarém sabemos bem o que isso significa. Sabemos o que é trabalhar sem aplausos. Sabemos o que é cuidar do território para que outros possam colher amanhã. Sabemos o que é produzir riqueza sem destruir o que a sustenta. E sinto que António José Seguro traz essa mesma seriedade. A seriedade de quem sabe que liderar não é fazer barulho, é dar rumo. Que governar não é explorar a terra até ao limite, mas geri-la com responsabilidade. Que liderar é juntar pessoas diferentes, como num ecossistema saudável. Porque num país tal como uma vinha ou numa floresta, só prospera quando há equilíbrio, respeito e visão de longo prazo. Para além de tudo, também é importante referir que 1962 deu ao mundo vinhos extraordinários. E António José Seguro é a prova de que algumas pessoas, como os melhores vinhos, só têm a ganhar com o tempo. Para terminar, volto ao lugar onde estamos, que esta Casa do Campino, símbolo da agricultura, do cavalo lusitano e da tradição ribatejana, seja hoje também um lugar de esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança com pés na terra. A esperança de que é possível liderar com serenidade e firmeza. E a todas e a todos que, como eu, se sentem cansados do ruído e desejam mais respeito, mais consistência, deixo um convite simples: não desistam, não se afastem, participem. Porque o país... Porque o país não se faz só com quem fala mais alto, faz com quem trabalha, com quem cuida, com quem planta hoje para colher amanhã. Por tudo isto, no dia 18, a escolha é fácil e segura. António José Seguro. Muito obrigada.
Obrigado, Maria Alexandra Vicente, pela clareza e pelo compromisso com este distrito e com o Portugal que faz. Peço-lhe que se mantenha em palco. Ele é o rosto da esperança, um democrata convicto, um humanista que acredita na dignidade de todas as pessoas. Santarém, ergam-se, levantem essas bandeiras, levantem essas placas e recebam com enorme confiança o futuro Presidente da República de Portugal, António José Seguro. Portugal! Uma surpresa que preparei para o António, que será para abrir no dia 18 e que está aqui um vinho muito especial. Diz aqui António José Seguro, uma fotografia minha, um copo de vinho, o Palácio de Belém e tem um vintage de 1962. Obrigado, Maria. Obrigado. Minhas queridas e meus queridos amigos, minhas senhoras, meus senhores, que bom regressar a Santarém, onde tenho tantos amigos, onde tenho tantas memórias e onde há tanto futuro. E ver-vos aqui com este rosto de alegria, este rosto de esperança, ver que não cabem nestas cadeiras, numa noite fria deste inverno do nosso país. Quero-vos agradecer do fundo do coração a todas e a todos. Permitam-me que faça uma distinção especial à Maria Vicente, minha mandatária neste distrito, porque ela simboliza a natureza e a transparência desta candidatura. Esta é uma candidatura suprapartidária, aberta a todos os democratas, a todos os progressistas e a todos os humanistas, porque eu tenho uma ambição, ser o presidente de todos e de todas as portuguesas. Depois, como a Maria aqui disse, ela nunca se envolveu na política. Pois bem, mas sentiu o apelo de se envolver desta vez. Porque há um sentido de urgência. Porque esta não é uma eleição qualquer. Esta é uma das eleições mais importantes do nosso regime democrático. Porque à espreita estão os inimigos da democracia. E o voto no seguro é também um voto para fortalecer a nossa democracia e combater os populismos em Portugal. Tantas vezes se diz que a política precisa de se abrir à sociedade. Pois que melhor exemplo do que trazer a sociedade, neste caso a sociedade agrícola, a sociedade vitivinícola, para dentro da política e para dentro desta candidatura. Muito obrigado, Maria, por ter aceitado ser a minha mandatária, que ilustre bem a independência e, sobretudo, as mulheres que querem construir este país e que o podem fazer também, dando o seu contributo nesta candidatura. E esta candidatura tem precisamente esta natureza de independência, uma natureza suprapartidária, trazer as melhores e os melhores para dentro deste movimento. Ainda hoje em Lisboa começámos o dia numa reunião sobre desenvolvimento, sustentabilidade, alterações climáticas, como é que nós podemos, no fundo, ter um país que respeita o ambiente e cresce economicamente, mudando o perfil da nossa economia, com empregos com mais remuneração, com empregos com melhor progressão na carreira, com empregos para atrair os nossos jovens e evitar que eles tenham que sair do país para ter uma vida digna e uma vida onde se possam realizar pessoal e profissionalmente. Fizemos isso hoje em Lisboa,
Como já tínhamos feito no passado sobre habitação, a prevenção de incêndios, como é que se deve organizar o mundo rural, sobre a nossa defesa e a nossa segurança, a qualidade da nossa democracia, como é que a saúde pode responder a tempo e horas aos portugueses, como é que nós devemos ter um Estado eficiente, amigo das famílias e amigo das empresas. E, sobretudo, também debatemos aquela situação completamente inaceitável, que é de continuar a existir desigualdade entre homens e mulheres no nosso país, designadamente do ponto de vista salarial. Enquanto os meus adversários se entretêm a atacar uns aos outros, e agora pelos vistos também a mim, nós entretemos-nos a discutir os problemas do país e a encontrar soluções para que os portugueses tenham uma vida digna e uma vida melhor. É essa a razão que estamos na política, é essa a razão desta candidatura. E os portugueses já viram a diferença. Por isso é que todos os dias chegam mais mulheres e mais homens à nossa candidatura. Esta já não é uma candidatura do seguro, é uma candidatura de Portugal, de cada portuguesa e de cada português que ama o seu país, que acredita em Portugal e que quer fazer de Portugal um país moderno e um país justo. Mas eu quero dizer, venham de onde vierem, da esquerda, da direita, do centro, de sítio absolutamente nenhum do ponto de vista das opções políticas ou partidárias, cada portuguesa e cada português são muito bem-vindos. Porque todos é que fazemos um país. Com o nosso pequenino contributo. Cada um. No mundo agrícola, na economia, nas universidades, na inovação, nas empresas, nos serviços, na indústria, no turismo. Nenhum português é dispensável. E todos são convocados para este momento de urgência, para construirmos um país e fazer frente aos inimigos da democracia e fazermos frente ao extremismo, fazermos frente ao populismo. Mas permitam-me que faça outra distinção esta noite. A minha querida Ana Tércia, que aqui está esta noite. Nossa querida companheira, para mim, uma das grandes referências na minha vida, Salgueiro Maia. Bem-aja por estar aqui, Ana Tércia. Bem-aja. E porquê é que Salgueiro Maia é uma referência? Porque foi um capitão de Abril, como todos sabemos, e foi a Lisboa com uma coragem física enorme, fez o que devia e regressou para a sua terra. E quando alguns o queriam colocar no Panteão Nacional, Salgueiro Maia, que tinha escrito e tinha deixado isso bem explícito, disse: eu quero ir para Campa Rasa. Eu sou um republicano. E se estão preocupados comigo, não estejam preocupados comigo. Estejam preocupados com aqueles que querem acabar o que eu ajudei a criar em Portugal, que é a liberdade e que é a democracia. Salgueiro Maia é daqueles portugueses, nunca pediu nada para ele, mas deu tanto ao nosso país. E nós temos essa responsabilidade de honrar o seu legado e de honrar a sua memória. E eu não esqueço, naquela madrugada do 25 de Abril, quando Salgueiro Maia, na parada do quartel aqui em Santarém, ele se refere que há vários estados e também há o estado a que o país chegou. E era contra o estado a que o país chegou e por um país melhor que ele se mobilizava. Pois eu também vos quero dizer que estou indignado com o estado a que o nosso país chegou em tantas e tantas situações, onde em vez de ter havido recuo e avanço, onde em vez de ter havido avanço, tem havido recuo. Na saúde. Onde nós chegamos na situação de saúde? Ontem estive na Vidigueira.
O Presidente de Câmara, David Higueira, mostrou-me uma circular do Hospital Distrital de Beja, dizendo: informa-se que hoje e amanhã não recebemos doentes urgentes, excepto se virem referenciados. Eu perguntei: há centro de saúde aqui? A que horas encerra? Às 7 da tarde. Tem um horário administrativo, depois não há médico. Eu coloquei-me na pele de uma idosa, de um idoso, sem apoios, sem capacidade de se locomover. Se tiver necessidade de uma urgência, para onde é que vai? Se o centro de saúde está fechado, se o hospital não recebe. Em Portugal, como em qualquer país do mundo, todos nós fazemos tudo para, obviamente, ter uma vida saudável. Não queremos estar doentes. Mas aquilo que está a acontecer no nosso país é que há pessoas que começam ainda sãos a ter medo de adoecer porque têm muitas incertezas em ter uma porta aberta, um hospital ou um centro de saúde que os possam receber. E isto é algo inaceitável. Como é inaceitável termos que andar todos os fins de semana, até durante dias da semana, a saber quais são as urgências que estão abertas. Como é que é possível que tenhamos chegado a este estado? Onde para ter uma consulta tem que se esperar, muitas das vezes, semanas e meses. Para ter uma intervenção cirúrgica, meses e anos. São coisas inaceitáveis. E nós temos que a resolver. O mesmo acontece noutros domínios da nossa vida coletiva. É por isso que eu propus um pacto, que alguns, de alguma forma, tentam ridicularizar. O que é um pacto? Um pacto é um compromisso entre todos aqueles que dizem todos os dias que querem resolver os problemas da saúde em Portugal. Os governos, por mais que tentem, sozinhos não conseguem. E o que tem acontecido ao longo destes anos é que os problemas vão-se avolumando, apesar de se colocar mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque os ciclos eleitorais são cada vez mais curtos e as políticas não resistem à mudança de governo. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que ter soluções que sejam sólidas no tempo, que sejam duradouras, que não estejam na dependência de um ciclo eleitoral, da mudança de um ministro ou de uma ministra, de um governo. E nada melhor do que dizer aos partidos: sentem-se em volta de uma mesa. Os portugueses estão a sofrer, precisam de ter acesso à saúde a tempo e horas. Não são capazes de dar contributos e comprometerem-se em ter uma estratégia com objetivos, com metas, com orçamentos, com recursos, e que cada um responda por isso quando está no governo, mas que siga aquele rumo, que siga aquele caminho. Dou-vos um exemplo. Em Portugal, o número de médicos por 100 mil habitantes é superior à média da União Europeia. Não há falta de médicos em Portugal, mas há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Há uns anos a esta parte, abrem-se vagas para os médicos, mas o número de médicos que se candidatam é em número inferior ao das vagas que estão disponíveis. Quer dizer que cada vez há menos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Então o que é que nós temos que fazer? É perguntar aos médicos porque é que eles não concorrem. E criar as condições no Serviço Nacional de Saúde para que esses médicos possam concorrer e ali se possam fixar. O mesmo acontece com enfermeiros, com pessoal técnico, com pessoal de apoio. Portanto, nós temos soluções. Aquilo que é preciso é coragem política para juntar todos os partidos e exigir-lhes que a política sirva para encontrar as soluções para que os portugueses tenham uma vida melhor. E é isso que eu quero fazer com o Presidente da República. É que a política tem que ser a política que vale a pena. A política do pé grande. E a política ou serve para encontrar soluções para resolver os problemas das pessoas, ou então a política não serve para absolutamente nada. E nós temos que pôr a política ao serviço das pessoas. Mas também olho para o país. Mas também olho para o país e vejo 3 gerações. Uma geração bloqueada, a dos jovens. Uma geração que está entalada, que são aqueles que já deixaram de ser jovens, mas ainda não são idosos. E vejo uma geração pouco apoiada, que são aqueles mais idosos. Porque é que é uma geração que está entalada? Porque, para além das dificuldades que tem que enfrentar no dia-a-dia e de progredir, tem que cuidar dos seus pais e está preocupada com a angústia dos seus filhos.
É por isso que é uma geração que está entalada. A geração dos mais idosos é uma geração pouco apoiada. Já vos dei o exemplo da saúde. Mas também encontro pessoas que sentem dificuldades de segurança, de sair à noite. Nós temos que ir ao encontro dessas pessoas e dar-lhes esperança, não através de palavras, mas de soluções concretas. E a geração bloqueada, estes jovens que aqui estão, e tantos. O país fez um esforço enorme, ainda bem, para que eles pudessem progredir nos estudos, ter uma licenciatura. As suas famílias recorreram a poupanças para que eles pudessem, tendo uma licenciatura, obter uma vida melhor. E o que é que acontece na prática? Muitos estão a trabalhar em empregos menos qualificados do que as habilitações que têm. Infelizes, insatisfeitos. Outros estão em casa dos pais. É preciso saber que em Portugal os jovens são, no conjunto da União Europeia, daqueles que mais tarde saem de casa dos pais. E isso bloqueia a sua vida, a sua independência. Amam com certeza os seus pais, gostam dos seus pais, mas querem ter a sua vida, a sua autonomia, como todos nós quisemos ter um dia na vida. E estão bloqueados. E uma das razões por que estão bloqueados é porque os preços da renda são elevadíssimos. E hoje quem é que consegue comprar uma casa? Outros jovens têm que emigrar, procurar fora de Portugal, noutras economias, a realização pessoal e a realização profissional que aqui não têm. É uma geração bloqueada. E nós que temos uma demografia envelhecida, uma população envelhecida, precisamos tanto destes jovens para dinamizar a nossa economia, para colocar o seu talento, a sua inteligência ao serviço do nosso país, mas também para aqui terem os seus filhos, para rejuvenescer a nossa pirâmide. Vejam este paradoxo, para não dizer outra coisa mais horrível, que é o país investe na formação dos jovens, mas depois corta-lhes a possibilidade deles terem futuro no nosso país. Isto é inaceitável. É por isso que eu lhe chamo a geração bloqueada. E depois, a geração não apoiada, que vos tive a oportunidade também de referir. Ora, quando nós olhamos para este país, para este estado de coisas, para as pessoas, qual deve ser o nosso papel? O meu foi simples. Eu há 10 anos que estava completamente afastado da vida política. E perante o estado a que o país chegou, eu senti uma vontade enorme de vir colocar-me ao serviço de Portugal para poder dar a minha ajuda e para mudarmos o estado de coisas. Para mudarmos, não é para mantermos tudo na mesma. Minhas queridas e meus queridos amigos, é também por isso que o voto no seguro conta. Para mudar o que está mal. Para melhorar o que está bem. Para impedir que todo o poder esteja concentrado numa só área política. Para equilibrar o sistema político. O povo português escolheu e nós respeitamos as decisões democráticas do povo português. Mas há uma área política que tem a maioria nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, nos Açores, na Madeira, no governo, que dispõe de mais de 2/3 no Parlamento português, que pode rever à vontade a Constituição da República Portuguesa. A escolha é também saber se vai concentrar todo esse poder nesse mesmo espaço, sabendo que há nesse mesmo espaço um partido que a única coisa que quer fazer é dar cabo das instituições da nossa democracia, ou se, pelo contrário, equilibramos o sistema de governo. Eu não o digo por questões de partidarite. Não é isso que está em causa. Eu nunca serei um primeiro-ministro sombra em Belém. Nem serei o presidente de uma facção. Nem de um bloco. Eu quero ser o presidente de todos os portugueses. Mas este equilíbrio é necessário para bem de Portugal. Porque todas e todos os portugueses devem rever-se naquilo que são os órgãos da representação do nosso país. E um presidente que equilibra é um presidente que expressa uma outra sensibilidade para ajudar o nosso país, para lhe criar coesão, para o mobilizar. Vejam o exemplo das alterações à legislação laboral, que verdadeiramente não tinham absoluta nenhuma razão de ser. Eu fui claro e disse, se o diploma chegasse a Belém como estava, eu vetaria esse diploma. O que é que disseram os candidatos desse bloco que tem quase todo o poder em Portugal? Que fariam precisamente o contrário, ou então entraram em hesitações ou mudaram rapidamente de opiniões quando viram que os portugueses não queriam essa legislação. Aqui está um exemplo de que o equilíbrio pode fazer a diferença. O equilíbrio é a garantia que aqui estamos contra os abusos de poder. Porque quando o poder é excessivo, deve haver vigilância, deve haver pesos e contrapesos, deve haver limites. O poder não é fazer-se o que se quer, isso é nas ditaduras.
Em democracia, o poder deve respeitar todas e todos os portugueses. Deve respeitar maiorias e deve respeitar minorias. E deve fazer com que todos possamos progredir e que, sobretudo, se mantenha a visão que nós temos de um Portugal moderno e justo. É por isso, minhas queridas e meus queridos amigos, que quando eu digo que serei leal à Constituição da República Portuguesa, eu não estou a dizer uma formalidade. O que eu estou é a assumir um compromisso com os portugueses. Porque a Constituição da República Portuguesa não tem um conjunto de normas apenas. Ela expressa uma visão do país que queremos. Que é um país solidário, que é um país que progride, mas que não deixa ninguém para trás. Quando lá está um Serviço Nacional de Saúde, o que se diz é que todas e todos, cada portuguesa e cada português, independentemente do lugar onde reside, do dinheiro que tem no bolso, tem acesso a cuidados de saúde a tempo e horas. Por isso é que é um serviço universal e tendencialmente gratuito. É isso que precisamos defender e preservar. Da mesma forma na educação, da mesma forma na segurança social. Mas não é para deixar tudo na mesma. É para modernizar e encontrar soluções. Quando me perguntam, mas o senhor é contra mudanças nas leis, quer do trabalho, quer da economia? Eu disse, não, desde que isto seja para melhor. A política serve para isso, para melhorar a vida das pessoas, para lhe dar condições de dignidade aos mais jovens, aos menos jovens. Então eu gostaria que houvesse propostas que fossem discutidas e que tivessem como objetivos aumentar a competitividade da nossa economia, a produtividade das nossas empresas. Isso é que gera melhores empregos, melhores salários, mais riqueza. Havendo mais riqueza, há mais dinheiro para o Estado Social, há mais dinheiro para as pensões. Eu gostava de ter uma economia que combatesse a desigualdade salarial entre homens e mulheres, que é uma situação de profunda indignidade, que uma mulher e um homem desempenham a mesma função e só por ser mulher ganha menos do que ganha um homem, é algo completamente inaceitável. Eu gostaria que desaparecesse essa mentalidade de uma jovem mulher quando vai a uma entrevista de emprego e lhe perguntam, está a pensar em engravidar, e que isso seja um critério para não lhe dar um emprego. Mas que direito é este? Já passaram 50 anos depois da nossa democracia. É por isso que quando me perguntam, dentro das definições da Constituição, como é que eu leio que o Presidente deve garantir a unidade nacional, eu digo de uma forma clara. Garantir a unidade nacional, para alguns, é garantir a inviolabilidade do nosso território e as nossas fronteiras. Claro que isso é uma responsabilidade do Presidente da República também, uma responsabilidade de todos. Defender o nosso país, defender a nossa independência nacional, e fazemos com orgulho. Mas eu também tenho outra leitura moderna daquilo que é a garantia da unidade do Estado. E qual é essa leitura moderna? É que para haver unidade nacional, nós temos que ter coesão social. A coesão social é garantir que não há desigualdades. É quer dizer que entre o litoral e o interior se diminuam essas desigualdades, que se diminuam desigualdades entre os homens e as mulheres, que se diminuam desigualdades entre mais jovens e menos jovens, entre aqueles que mais têm e menos têm, reforçando a classe média do nosso país. É isso que eu interpreto como sendo a unidade nacional. E eu vim precisamente para garantir, para mobilizar, para dar esperança a todas e a todos os portugueses que este país é possível. Podemos ter um país moderno, e podemos ter um país mais justo. Perguntam, mas como é que o Presidente faz isso se não tem poder executivo? E eu respondo tantas vezes, mas reúno todas as semanas às quintas-feiras com o Primeiro-Ministro. E portanto eu quererei nessas reuniões que sejam reuniões de trabalho efetivo, para que se exijam resultados em relação às políticas que existem. Eu quero ser a voz daqueles que não têm voz. Quero ser a voz daqueles que querem combater as injustiças, ter uma vida melhor. Todos nós temos esse direito. Na minha geração, eu acrescentei qualidade de vida à geração dos meus pais. Os meus pais tiveram melhor qualidade de vida do que os meus avós. Mas isso hoje não está garantido. E nós só teremos futuro se as novas gerações se integrarem, se desbloquearmos este futuro que está bastante estreito e bastante bloqueado. Por isso, minhas queridas e meus queridos amigos, se pensam como eu, se têm a mesma energia,
Se têm a mesma força, peço-vos uma coisa: que não parem daqui até ao dia 18 de janeiro. Que falem com os vossos amigos, com os vossos familiares, com os vossos colegas de trabalho, com quem conheçam, nas vossas redes sociais, e expliquem com muita clareza que há um movimento de esperança que está cada vez mais reforçado, com mais gente, com mais portuguesas, que quer dar esperança de novo a Portugal, quer fazer de Portugal um país moderno, um país justo, um país solidário, um país fraterno. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva e viva sempre Portugal! Confiança, verdade e união. É este o nosso caminho até Belém. No dia 18, vote pelo seguro. Senhoras e senhores, a vossa atenção para o hino nacional. Hoje em Santarém começamos a escrever a página mais bonita da nossa história. A vitória de António José Seguro. Portugal! Não deixem ninguém baixar-vos os braços. António José Seguro é a força tranquila, é a esperança de Portugal. Obrigado pela vossa presença. Obrigado, Santarém. Obrigado, Ribatejo. Até dia 18 de janeiro é passar a palavra. Votar pelo seguro é escolher equilíbrio, democracia e futuro.